que esse tipo de fiel chama da sua divindade e que eu chamo apenas de espelho melhorado de si. Ou seja, esse Deus não tem nenhuma relação com a divindade. Tem relação com a minha carência, com o meu desejo, com o meu sonho de onipotência. O Deus customizado tem um preço a pagar para existir. O Deus customizado das redes sociais deixa de ser Deus e a experiência do sagrado se dissolve nas práticas sociais. Minha prece é a publicação, é o post. Minha fé é uma mensagem. A resposta à oração são os likes. E o meu narciso está preservado do contraditório, porque eu falo em nome de Deus e assim o comprova a minha fanpage, o meu Face, meu Twitter e o meu Instagram. Tudo que eu publico proclama a crença na família, nos bons valores, na divindade, e que eu diariamente agradeço a Deus que me dá tudo isso. E naturalmente vou adaptando essa ideia da religiosidade à minha prática. Como é possível, eu pergunto, alguém gravar vídeo cheio de ódio, alguém gravar vídeo incitando ao ódio, falando da necessidade de destruir a dignidade humana, de incitar a violência e ao mesmo tempo posar de defensor dos preceitos evangélicos? Molière, o autor francês do século XVII, criou a personagem Tartufo, o santarrão cheio de mentiras e maldades, que à maneira dos fariseus possui somente aparência religiosa, mas está destituído de qualquer quenoses do divino em si. Ele sabe que é um sepulcro caiado de branco. Ele sabe que é um fariseu. E ele manipula isso para dominar as pessoas. Será que todos os tartufos das redes sociais sabem que são falsos? Será que têm consciência que estão dizendo o que os outros querem ouvir e não sobre suas falhas? Sabe que o ódio e a violência são condenados de forma explícita e direta no Sermão da Montanha, núcleo duro do cristianismo. Que Jesus recriminou o impulso de Pedro, que ao cortar a orelha do soldado romano, Cristo restaurou essa orelha e anuncia ao apóstolo: aquele que usar a espada será punido pela espada. Aquele que empunhar a arma será castigado pela arma. Eu não vim trazer a espada, eu vim trazer a paz. Pela natureza da encarnação de Jesus e de sua morte sob tortura, todo e qualquer cristão nasce com a obrigação de ser inimigo da tortura e da violência. Porque, afinal, Jesus foi torturado e condenado à morte, de forma injusta. Todo corpo humano faz parte do corpo de Cristo. Princípio teológico comungado por quase todas as expressões cristãs. Logo, qualquer tortura em um ser humano, independente da ação que ele tenha cometido, independente da sua orientação ideológica, é uma tortura no corpo de Cristo, que revive a cena daquele homem atado a uma coluna sendo chicoteado, coroado de espinhos e levando tabefes e cusparadas dos soldados. A tortura é oposta ao cristianismo, mas, óbvio, foi cara a muitos momentos das instituições que se dizem cristãs e a muitos que hoje se consideram cristãos. Elogiar a tortura é o gesto mais poderoso para dizer que eu sou inimigo de Cristo, inimigo da fé. Pensar que esses achismos, esses truísmos, que entram em conflito aberto com a vida de Jesus, que afinal, se alguém se deu ao trabalho de ler os 4 evangelhos, a frase é absurda. Jesus escolheu preferencialmente pecadores, desviados da sociedade, e fugiu dos doutores da lei e dos homens de bem da sua época. Jesus procurou as pessoas excluídas, os publicanos, as prostitutas, a adúltera, e disse que viera para eles e não para os que não precisavam de salvação. O cristão é definido pela palavra misericórdia, pela compaixão, pelo perdão 70 vezes 7, símbolo hebraico do infinito.
E é o mesmo quando é necessário interromper a ação de alguém violento, pois cabe a um cristão interromper a violência de alguém, impedir um crime, deve fazer por amor, por vontade de ajudar, por ser diferente do criminoso que ele condena, porque se ele agir como criminoso, ele passa igualmente a ser esse criminoso. Odiar o pecado e amar o pecador. Fórmula medieval complexa e muito interessante. Eu odeio que você seja um ladrão, porque roubar é errado, fere aos princípios básicos da sociabilidade. Eu odeio que você roube e vou fazer de tudo dentro da lei e dos direitos para que você pare de roubar, porque é errado roubar. Porém, eu não te odeio, porque você é um ser humano. Preceito medieval que foge à nossa ideia de bandido bom é bandido morto. Porque bandido bom é bandido morto é uma frase do paganismo. É uma frase daqueles que não conheceram a Jesus. É frase de um romano sem batismo, de alguém que jamais teve contato com o evangelho e desenvolvia a ideia de que a justiça é a punição e a eliminação de quem eu considero desviante. O curioso não é a incoerência natural de todos nós, de mim, de qualquer pessoa, mas é afirmar a violência em nome de Jesus. Isso é o mais extraordinário. Ou seja, eu uso o evangelho e uso a vida de Jesus, a quem eu digo seguir, para defender a violência, a tortura, a pena de morte e a destruição das pessoas. Adapto Deus ao meu universo moral. E aí o Deus customizado tem seu aspecto mais trágico. Faço Jesus defender a pena de morte, sendo que ele sofreu a pena de morte. Defendo a tortura em nome do bem, quando o supremo bem foi torturado. E excluo pessoas que não mereceriam a misericórdia ou a compaixão em nome do Deus da misericórdia e da compaixão. Poderia ser chamado isto de um neopaganismo. Deuses humanos. Se existe um demônio inimigo do plano divino, ele estaria ao lado daquele que em nome de Jesus fica rico, em nome de Jesus incita o ódio, e em nome de Jesus defende a tortura. Este é o verdadeiro filho do demônio, é o verdadeiro mal. É esse que destrói a obra de Deus e não o pecador. O principal defeito de uma religião que perde seu sentido original é que ela elimina a culpa e faz com que você possa agir em nome de Deus para disfarçar seu interesse material ou seu interesse pessoal. Isto talvez seja o mais grave. É a eliminação da culpa provocada por alguns religiosos e por alguns discursos religiosos que torna esse tipo de religioso problemático sem generalizar. Porque perseguir, matar e fazer discurso de ódio em nome de Deus é a suprema elaboração do mal. Porque eu torno o ódio uma virtude, a exclusão um mérito, e torno o combate ao outro um dever ditado por Deus. Um Deus, naturalmente, que não tem nada a ver com isso. A pergunta sempre deve ser: isso é o que eu quero ou o que Deus quer, que é o princípio da kenosis? E se é o que o Evangelho fala ou o que eu desejo? Isso é o que Jesus faria ou o que eu quero fazer dentro da minha biografia e dos meus limites? Essa é a kenosis humana do preenchimento do divino. Talvez o grande mérito das religiões esteja no campo da esperança, da ideia de caridade, da ideia de auxílio ao outro. Seu grande demérito é ter sido um canal controlador de todas as minhas frustrações, que em nome de Deus se tornam objeto destrutivo. São as pessoas que eu mais temo. Como Jesus diria, aquelas que dizem Senhor, Senhor. Essas eu temo muito mais do que aquelas que dizem que não acreditam em nada. Porque o defeito do virtuoso autoritário é mais danoso que o defeito do pecador assumido. Quem diz isso não sou eu, mas é um tal de JC, Jesus Cristo.